Emerson Sheik, 100% de aproveitamento do Corinthians na Libertadores, Sheik. Pois é, acho que toda aquela meta, tudo aquilo que se foi planejado até o momento foi cumprido. Uma pena ter levado o gol agora no final. Não é deixando de ser humilde, mas a ideia é não levar gol, a ideia é ter um aproveitamento melhor a cada partida em todos os quesitos. Mas valeu que são mais 3 pontos e tenho certeza absoluta que o caminho é esse. A classificação fica bem encaminhada, né, Sheik? Pois é, independente, é importante pensar exatamente nesse fator porcentagem de aproveitamento. Acho que para o que foi pedido, para o que foi planejado, esses 5 jogos, né? Aproveitamento foi dentro daquilo que foi projetado. Obrigado então ao Sheik. Jogadores do Corinthians continuam saindo. Chegar aqui no zagueirão. Ô Gil, por pouco não chega o recorde de 7 jogos sem sofrer gols, né, rapaz? No finalzinho o Corinthians acabou tomando gol. É verdade, mas jogo difícil, a gente venceu. Agora a gente tem que comemorar bastante aí, porque foi um jogo muito difícil e a gente conseguiu vencer. Obrigado, Gil. Ô, Felipe, zagueiro artilheiro, hein, rapaz? Não foi passado para você não dar o mortal na hora da comemoração e você desobedeceu a ordem? Parabéns aí. Foi passado, mas eu desobedeci o professor, mas ele sabe que faz tempo que eu faço isso, mas eu pedi desculpa para ele na hora do gol, depois do gol. Tá certo, vamos chegar aqui, jogadores do Corinthians saindo. Renato, por gentileza, rapidinho aqui, você ficou chateado com o pênalti perdido, o que você pode falar? Por outro lado, também feliz com a vitória, né? Acho que eu fiz o que eu pude dentro do campo, infelizmente bati mal o pênalti. Já estava programado para jogar mais ou menos uns 65 a 70 minutos, então eu descoordenei um pouco já no final, já estava começando a errar passe bobo, então infelizmente bati mal, mas pedi desculpa pro grupo, pro torcedor, mas com certeza eu sei que eu tenho muito a melhorar e agradecer ao Paulo e ao Felipe que me ajudaram. E o tornozelo sentiu? Como é que tá? Não, ainda incomoda um pouco, mas tentei na garra mesmo, na vontade, tentar ajudar ao máximo. Eu sabia que eu não ia fazer uma partida em alto nível, principalmente por estar 12 dias praticamente parado. Então é o preço que se paga também para às vezes tentar ir num jogo desse, mas feliz pela vitória. E que campanha, né, Renato? 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Corinthians é líder do grupo, a classificação fica bem encaminhada. Não foram só 3 vitórias, foram 2 fora de casa, o que pesa muito, principalmente no Libertadores. Então eu acho que o grupo todo está de parabéns. Obrigado então ao Renato Augusto. Fala, Guerreiro, você levou aqui o prêmio de melhor do jogo, né, rapaz? Trabalho em equipe, né? Acho que é importante marcar o gol, mas é mais importante que a gente somou mais 3 pontos e dá uma tranquilidade maior na Taça Libertadores. Ô, Guerreiro, e você dizia que hoje era praticamente a sua estreia na competição, né? Porque você acabou expulso naquela primeira partida e agora começou para valer? Mas é assim, né? Porque eu joguei o primeiro jogo da classificatória, não era ainda confirmado na competição. Bom, hoje foi minha estreia e feliz porque ajudei a contribuir com o time, marquei um gol. E o mais importante é que a gente fez o trabalho, somou mais 3 pontos e dá uma tranquilidade maior. Né? E que campanha, né, Guerreiro? 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. O Corinthians vai no caminho certo. Até agora estamos invictos, a gente vem jogando um bom futebol. E, bom, o ritmo que a gente está impondo dentro do campo é importante. A gente trabalhou muito na pré-temporada e acho que isso a gente está demonstrando dentro do campo, né? Hoje o jogo foi mais difícil do que vocês imaginavam? Não é difícil, a gente sabia que ia ser difícil. Jogar com times uruguaios é assim, muita pancada. E os juízes não cobram muito, né? Então a gente sabia que ia ser difícil, porque eles tentam, com as bancadas, com a força, tentam fazer seu jogo. Mas a gente fez seu trabalho, a gente focou bem e a gente fez os 3 pontos. Né? Obrigado então ao Paulo Guerreiro, os jogadores do Corinthians. Vamos ver se tem mais
Alguém mais por aqui? Me parece que a turma toda já está nos vestiários daqui do gramado. Eu passo a bola para você na cabine do estádio Luiz Franzini, Villani. Obrigado Fernando Caetano. O Eduardo Elias está chegando para abrir o Central Fox. O torcedor do Corinthians está feliz da vida em todos os cantos do Brasil. Seguimos aqui em Montevidéu com a repercussão da vitória do Corinthians 2-1 em cima do Danúbio. Central Fox no ar, vamos com a repercussão, vestiários. Seguimos aqui em Montevidéu. O Corinthians venceu. Não sei se convenceu, isso é tema para o Paulo Vinícius Coelho. Carlos Simon vai falar ainda da arbitragem. Teve um pênalti não dado em cima do Guerreiro, teve outro dado e não convertido pelo Renato Augusto. O segundo tempo, especialmente, foi muito movimentado. Eduardo Elias, já voltamos. Aqui estamos nós com o Central Fox, as notícias desta terça-feira. Claro que voltaremos para o estádio Luiz Franzini, em Montevidéu, onde o Corinthians bateu o Danúbio por 2-1. Já toda a repercussão da partida. O Corinthians é 100%, assim como o Boca. Depois de 3 jogos, são as duas equipes com 100%. Só que, como lembrou ali agora há pouco o Renato Augusto, a diferença é que o Corinthians venceu 2 fora, o Boca venceu 2 em casa. Mas, olha, a gente vai falar também dos times que atuam na super quarta-feira aqui no Fox Sports. Tem Emelec e Inter, exclusivo a partir de 7h15 da noite. E na faixa das 10 horas temos São Paulo e São Lourenço, também pelo grupo 2, o grupo da morte. São Paulo precisa de mais a vitória. E o Galo também precisa vencer o Santa Fé, jogo que o Fox Sports 2 mostra direto da Colômbia. A gente já volta para Montevidéu, mas antes, vamos ver como o Santos estreou na Copa do Brasil. Foi lá em Londrina, no estádio do Café. Placar magrinho, vai ter jogo da volta. Vamos dar uma olhada como foi. Aí o lance do pênalti. A gente tá vendo alguns dos lances da partida. E esse é o pênalti. A bola bate na mão do Germano, segundo o juiz. Os jogadores do Londrina falaram, não, foi ombro, seu juiz. Mas a bola foi para cal. E o Robinho fez o único gol do jogo. 1-0 para o Santos. Teremos partida da volta na Copa do Brasil. Ao longo desse Central Fox a gente mostra mais lances da vitória do Santos. Tem muito mais por vir por aí. Antes voltemos a Montevidéu. Mais um contato com o Gustavo Villani, que narrou pra gente. Corinthians 2 e teve um golaço no final do Danúbio, 2-1. O Corinthians mostra alguma evolução em alguns aspectos, mas ainda deixa a desejar em outros, Villani. Por exemplo, bola levantada na área lá atrás tem que melhorar, hein? Faz algum tempo, né? O Paulo Vinícius tem chamado a atenção para a bola cruzada na defesa. E o Felipe, que já tinha marcado na estreia no ataque, volta a fazer também pelo alto. Parece que a bola ofensiva aérea do Corinthians está legal. O problema tem sido lá atrás. O Paulo Vinícius, ficou a pergunta antes da gente fechar a transmissão e abrir o Central Fox. O Corinthians venceu e te convenceu? Convenceu porque eu já vim para cá com a perspectiva de um jogo difícil. Não, de um jogo para ganhar, para voltar com 3 pontos. Eu usei a expressão antes da partida. Era um jogo para vencer, para ganhar, não para brilhar. Foi exatamente o que aconteceu. Então, o Corinthians tem um nível de competitividade enorme. Não é um time que vai dar espetáculo. Como em 2012 não era um time que dava espetáculo. Esse aqui dá um pouco mais. Esse é sólido defensivamente, mas tem que impedir o cruzamento. Curiosamente, eu vinha chamando a atenção para os cruzamentos, porque o Corinthians tinha sofrido 3 gols no ano, todos em cruzamentos. Hoje não foi de cruzamento, foi de infiltração. E a arbitragem chilena hoje aqui, Simon, gostou? Olha, eu falei no começo da transmissão que tecnicamente o Julio ele não é um bom árbitro. Ele errou, né, aos 40 minutos de não marcar uma penalidade máxima em cima do Guerreiro, do Gonzalez, aqui na nossa frente. E depois acertou no segundo tempo, marcar aquela penalidade máxima em cima do Elias, não é? E conseguiu coordenar o jogo. O Guerreiro se queixou porque o time uruguaio bateu e bateu bastante. Teve 2 cartões amarelos apenas para a equipe uruguaia. Então ele teve alguns equívocos, principalmente de posicionamento. Em 2 oportunidades a bola tocou nele, né? E muitas faltas. E aí ele se perdeu um pouco na jogada, estava preocupado um pouco com quem estava na arquibancada, enfim, mas depois o jogo tomou o seu curso natural pela superioridade, conforme o PVC falou, do Corinthians. A nota dele é 5. 5? Mais ou menos, né?
O jogo, a princípio, seria um jogo até mais fácil, né? Ele teve mais sorte porque acabou o Corinthians ganhando por 2-0. Porque senão ele poderia, né? Quer dizer, ser influenciado. Personagem, né? Influenciado ou não, porque ele deu um pênalti e o Renato Augusto botou pra fora, né? Como se ele desse também em cima do Guerreiro, também pode acontecer. O pênalti pode entrar ou não. Mas do ponto de vista da arbitragem, tu não marcar um lance decisivo com uma penalidade máxima é complicado. O Fernando Caetano já está com a gente aqui no estádio Luiz Franzini. Podia ser Franzino, né? Porque ele é pequenininho. Apertado, né? Hein, Caetano, você nos ouve? Tô te ouvindo, Vilani. Tô aqui já na zona mista, devidamente posicionado para ouvir os personagens de mais uma vitória corintiana nessa Libertadores. O Timão, hein? 100% de aproveitamento. Tá aí com um sistema defensivo sólido, o ataque está funcionando. Aos poucos o Corinthians vai virando um sério candidato ao título dessa Libertadores. Como você destacou, né, Vilani? A exemplo do Corinthians, apenas o Boca e o Santa Fé da Colômbia mantém esse 100% de aproveitamento. Então é motivo aí de muita festa para a fiel torcida que marcou presença hoje aqui no estádio em bom número. É claro que o público, né, do torcedor uruguaio acabou decepcionando um pouquinho, até por conta da situação que a equipe vive na Libertadores. Eram 2 derrotas e agora com essa terceira o Danúbio já está sem chances de avançar à próxima fase da competição sul-americana, enquanto que o Corinthians caminha a passos largos para a próxima fase. Vilani, eu estou aqui na zona mista. Assim que os jogadores, o técnico Tite forem saindo, a gente vai registrando as entrevistas dos vencedores de mais uma partida nessa rodada da Libertadores. Vilani. Combinado, Caetano. Daqui a pouquinho voltamos também ao Brasil com o Eduardo Elias. O Corinthians vai a 9 pontos e pega agora o Danúbio em casa, podendo, e convenhamos, será muito possível, né, o Corinthians terminar 12 pontos. Aí fica só a questão para a disputa do primeiro lugar e para entrar em questão as melhores campanhas na fase seguinte da Copa Libertadores. E esse jogo de hoje aumentou aquilo que a gente tem dito sobre São Paulo e São Lourenço. São dois jogos que se tornaram mata-mata dentro da fase de grupos. O São Paulo e o São Lourenço vão disputar. Quem fizer 4 pontos desses dois confrontos, confronto que começa amanhã com transmissão do Fox Sports, vai classificar com a segunda vaga. E o Corinthians vai ficar com a primeira. Tudo indica com a primeira, a não ser que tenha tropeços estúpidos no segundo turno. Torcedor do São Paulo ligado agora ao vivo no Fox Sports. Faça a sua parte, você que tem acesso ao estádio do Morumbi, para encher o estádio do Morumbi, para empurrar o São Paulo para cima do São Lourenço. É claro que o corintiano que está ao vivo com a gente, esperando pelas entrevistas, vai secar bastante o São Paulo. Não sei também se vai secar, porque o Corinthians ainda pega o São Lourenço, né? Pode ser a disputa do Corinthians pela primeira colocação com o atual campeão da América. O corintiano vai secar o São Paulo. O Corinthians não tá nem aí. O Corinthians tá na dele, tá fazendo a parte dele. Então, vai somando pontos. O corintiano, claro, vai assistir o São Paulo amanhã no Fox Sports para secar o São Paulo pela rivalidade histórica. Transmissão do João Guilherme, comentário do Mauro Betting, toda a nossa equipe de reportagem, logo depois de outro jogo importante entre Emelec e Internacional, com o Marco de Vargas, com o Mário Sérgio, uma transmissão também ao vivo exclusivo na Casa da Libertadores. Eduardo Elias, daqui a pouquinho a gente volta então com os personagens, com as entrevistas aqui no estádio Luiz Franzini. 2 para o Corinthians, 1 para o Danúbio. Legal, maravilha, Gustavo Villani, fica combinado assim então. E a gente espera a participação da rapaziada. Mudou a hashtag, agora a hashtag é aqui, ó, Central Fox Brasil. Você pode mandar sua opinião sobre a vitória do Corinthians 2-1. O Guerreiro é danado, o peruano, hein? O PVC até disse, não sei se vale 7 milhões, mas o cara só faz gol decisivo. O gol não faz, é difícil ele fazer gol, que é o 4º gol de uma vitória de 4-0. Ele faz o gol que vale, gol dos 3 pontos. É impressionante, realmente. Vamos ver se o Guerreiro fica ou não. Tem a história do atraso de salários, do direito de imagens. A gente pode abordar isso também no nosso pós-jogo com o pessoal lá em Montevidéu. Esse é o Central Fox com toda a repercussão da noite de futebol. Muito bem, tivemos também um jogo concluído nesta terça-feira. O Racing, campeão argentino, perdeu o Sporting Cristal por 2-0. Jogo que o Fox Sports 2 mostrou. A gente vai mostrar os gols para vocês também. Mas vamos voltar para Montevidéu agora? Vamos lá com a nossa equipe. Ô Villani, esse assunto eu acho que é muito importante a gente abordar, a questão do Guerreiro. O corintiano morre de curiosidade de saber, afinal, o grande ídolo, que foi escolhido o jogador da partida, a gente viu ele recebendo o troféu,
O Guerreiro fica ou sai? Esse problema de atraso de salários, será que isso pode ter algum resultado prático na renovação dele que o corintiano quer? Será que vale 7 milhões? O fato é que o cara é o artilheiro dos gols decisivos, Vilani. E o fato é que ele está dando de ombro para a grana que ele tem a receber, dando de ombro entre aspas, né? É lógico que ele quer receber a grana que ele tem acordada com o Corinthians. Mas ele tem feito gols. Ele não tem se abatido com atraso de salário ou com renovação de contrato, com especulação que de repente ele possa jogar no exterior. Tem informação sobre a negociação, informação recente, né? A gente vinha falando desde o dia do jogo contra o São Lourenço que a nova reunião, a primeira reunião com a nova diretoria do Corinthians e os empresários do Guerreiro aconteceria na semana da partida Corinthians e Danúbio e Corinthians. Por quê? Os empresários do Guerreiro tinham uma viagem agendada para a Europa, para a Itália. Essa viagem até causou a especulação de que ele poderia ir para a Internazionale. Não está quente esse assunto. O que está quente é que os empresários voltaram ao Brasil hoje. Antes da partida, o Sérgio Jaliquian, diretor de futebol do Corinthians, conversou com o Fernando Caetano e disse que sabia da viagem, que estava esperando o retorno. Então a notícia é, o Bruno Paiva, empresário do Guerreiro, retornou hoje ao Brasil. E a partir desse retorno vai agendar uma conversa com o André Sanches, que está em Brasília, e com o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. É mero palpite porque a gente tem que esperar ainda acelerar, né, os acontecimentos. Palpite não, eu estou conjecturando em cima do que disse o dirigente antes da bola começar a rolar. Dá a entender que por essa grana o Guerreiro não fica. Ele disse: o Corinthians é maior que qualquer assunto pontual. Aspas do dirigente corintiano. Não faremos loucura. Por 7 milhões de dólares, se o Guerreiro não abaixar a pedida das luvas, não vai ficar. A questão é se o Guerreiro está disposto a negociar esse valor ou não. 2 semanas atrás, conversando com gente que trabalha no staff do Guerreiro, eu ouvi a informação de que o Guerreiro não está irredutível. Certeza disso a gente vai ter depois da próxima reunião. Fernando Caetano, movimentação no vestiário do Corinthians. Diga lá, Caetano. Pois é, Vilani, continuamos aqui na Zona Mista. Daqui a pouco teremos a entrevista coletiva do técnico Tite e também, né, os jogadores vão passar para conversar com a gente sobre mais essa vitória do Corinthians na Libertadores. A gente está aqui a postos, pessoal dos outros meios de comunicação também estão chegando. Daqui a pouco os personagens corintianos andam por aqui, Vilani. Muito bem, seguimos aguardando então o técnico Tite, o próprio Guerreiro até já falou com o Fernando Caetano. Ele não toca no assunto e até natural que assim seja, né? Entrando em campo ou saindo de campo, não é momento, o local adequado para o Guerreiro falar sobre renovação de contrato. Ele vai falando com gols, né? E eu votaria nele também, eu voto nele, votaria não, eu voto nele também como o melhor jogador da partida. Não que ele tenha feito uma partida perfeita. Ele sofreu um pênalti que o árbitro não marcou. Ele perdeu um gol frente a frente com o goleiro, depois chutou uma bola na lua, isolou. Mas ele fez o que o centroavante tem que fazer. Era um momento delicadíssimo da partida. O Danúbio era melhor, não era? O Danúbio estava crescendo no jogo, estava incomodando, estava criando chances nos cruzamentos, nos cabeceios. E no momento mais delicado da partida, o Guerreiro fez o gol do 1-0. Quem jogou bem hoje? O Ralf jogou uma boa partida, quase não errou, desarmou muito. O Elias foi quem mais acertou passes, mas foi quem mais errou passes também. É natural porque o Elias arrisca o passe mais ousado. O Elias faz o passe para deixar o companheiro na cara do gol. Então é natural que erre mais. O Guerreiro foi decisivo. Então para mim foi o melhor do jogo. Fernando Caetano, daqui a pouquinho a gente volta. Eduardo Elias, parece que o Caetano tem informação ou tem algum convidado, Caetano? Tenho sim, Vilani. Estou aqui ao lado do doutor Jorge Calil, que é vice-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Antes do jogo eu falava com o diretor de futebol Sérgio Janiquian sobre a negociação, aí, a renovação do contrato do Guerreiro. Ele dizia, estamos esperando os representantes do Guerreiro que estão viajando voltarem para continuar aí a rodada de conversas. E os representantes do Guerreiro chegaram hoje lá no Brasil, quer dizer, teremos aí os próximos capítulos dessa novela. Boa noite, Calil. Boa noite aos espectadores, boa noite, Simon, boa noite, Guga, boa noite, PVC.
E o Guerreiro realmente agora iniciamos do zero. Quem está tratando do assunto é diretamente o presidente Roberto de Andrade, o Andrés, que também está à frente aí na Superintendência do Futebol, o Departamento de Futebol com o Serginho, que também... Vamos começar do zero, temos uma expectativa muito boa. Não vamos falar em valores, porque acho antiético, acho deselegante falarmos, mas seguramente caminhará para o bom senso de todos. Agora, o gol que o Guerreiro marca hoje, por exemplo, importante, é um ponto a mais para ele conseguir essa renovação, Calil? O Guerreiro é importante desde que ele chegou ao Corinthians, né? Há de se lembrar que quando o Guerreiro veio ao Corinthians, poucos o conheciam e hoje ele é conhecido mundialmente. Ele é conhecido mundialmente por tudo que ele tem feito pelo Corinthians e pelo que o Corinthians tem feito por ele também. Porque, de certa forma, hoje ele está na vitrine mundial, assim como o Corinthians, e o Guerreiro é um dos melhores atletas que nós temos hoje no nosso elenco, que é formado de grandes atletas, de um grande treinador, de uma excelente comissão técnica e de uma diretoria que está extremamente afinada. Eu digo que nós temos hoje uma orquestra, todos afinados, cada um com seu instrumento, colaborando da sua forma. Agora, Calil, a gente sabe, não é segredo para ninguém, que o Corinthians passa por dificuldades financeiras nesse momento, né? Está complicada a situação. Nada que não seja impagável. O Corinthians tem como pagar, o Corinthians tem recursos, tem receita. Claro que nós não podemos deixar esta dívida crescer. Isso não acontecerá, porque o presidente Roberto de Andrade está à frente disso. Teremos uma reunião, inclusive, de diretoria amanhã. Chegaremos a São Paulo, já teremos uma reunião de toda a diretoria do Corinthians para ver onde nós poderemos fechar as torneiras. Mas nós lembramos que o Corinthians é o maior time do Brasil, seguramente, e temos receita suficiente para cobrir tudo o que temos aí de passivo. Agora, Calil, esse problema financeiro que o Corinthians atravessa tem um pouco a ver com a conta a ser paga pela construção do novo estádio? A conta é cara? São coisas distintas. O estádio tem um fundo que o gerencia. E o Corinthians Futebol tem um outro tipo de administração. O que nós temos a menos hoje é a receita das arrecadações dos jogos. Entretanto, as receitas do futebol, de marketing, de patrocínio, da televisão, etc., nós continuamos as tendo. Mas o estádio será pago, o estádio tem como ser pago, são coisas muito distintas. E hoje, falando um pouquinho aqui do futebol apresentado, da vitória, Corinthians está